Bom, pessoal, nessa aula eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma outra forma de criar componentes em React, tá? Na primeira aula ali, a gente criou um componente chamado Olá Mundo, usando uma função que retornava aqui, né, um código JSX, tá? Um componentezinho. Bom, agora a gente vai ver aqui um código que é bem parecido, só que aqui eu tenho uma outra maneira de criar um componente com React, que é através de uma classe, tá? Eu tenho aqui uma função chamada Olá Mundo Função, que faz a mesma coisa que a gente viu na primeira aula, tá? E tenho aqui uma classe chamada Olá Mundo Classe, que faz também a mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente. Tá? O resto do nosso código aqui é igual, tá? Eu tenho meu container, eu tenho os 3 scripts aqui, tá? E eu tenho o código aqui embaixo para inserir o meu componente do React na página HTML, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha como que isso aqui funciona, tá? Então, primeiro eu vou, aqui na hora de criar o meu elemento, eu vou trocar aqui o Olá Mundo Classe pelo Olá Mundo Função, tá? E vou mandar executar aqui o Live Server. E vocês vão ver que está aqui, ó, Olá Mundo versão função. Se eu trocar aqui para Olá Mundo Classe, ele deve exibir esse outro componente aqui chamado Olá Mundo Classe. Ó, Olá Mundo versão classe, que é o código que está sendo retornado aqui. Veja o seguinte, esses dois códigos são bem parecidos, tá? Aqui eu tenho uma função que retorna um código JSX, né, um HTML com JavaScript embutido, tá? E aqui embaixo eu tenho uma classe. Talvez lá no curso básico de JavaScript vocês não tenham visto classes, porque é uma coisa um pouco mais recente do JavaScript e não muito utilizado. Mas no JavaScript eu posso criar classes, tá? Eu posso ter aí uma notação orientada a objeto. E essa classe aqui, no caso, ela estende a classe base aí chamada React.component, tá? Dentro dessa classe eu tenho um método chamado render e esse método retorna um código JSX que vai ser exibido, tá? Eu tenho essas duas formas de criar os componentes. Pessoal, as duas formas têm mais ou menos as mesmas capacidades, só que são um pouco diferentes na notação, tá? Em geral, o que é mais usual é que se use função, tá? E hoje em dia isso está sendo cada vez mais reforçado, o uso de componentes como funções, ou que chamam de componentes funcionais, tá? Por quê? Porque usando isso aqui, a gente vai ter uma notação mais simples, ó. Para esse código aqui que não faz quase nada, eu já economizo algumas linhas, tá? Eu tenho um código menor, mais enxuto do que o código de classe, tá? Então, assim, o que a gente vai usar durante o curso é isso aqui. Mas saibam que se vocês encontrarem uma classe com o método render, ela faz mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas a gente não vai entrar durante esse curso muito aí nessa notação de componentes de classe, tá? A gente vai usar componentes de função. Para quem se interessar em componentes de classe, dê uma olhadinha na documentação do React. Mas já adianto para vocês que as versões mais recentes do React, elas estão reforçando cada vez mais o uso desses componentes de função. Tem um recurso do React que a gente vai ver durante o nosso curso, que são os ganchos ou hooks do React, que só vão poder ser utilizados com função e facilitam bastante a vida, tá? Simplificam bastante, tornam o nosso código bem enxuto. A gente vai ver como eles funcionam, mas saibam que eles só funcionam com funções. Mas se forem usar alguma biblioteca, receberem o código aí de alguém, precisar entender como que funciona, saibam que a gente também tem essa opção dos componentes, de definir componentes usando classes. Tudo bem? Era só isso, eu queria deixar claro para que vocês saibam que existem essas duas formas, mas a gente vai usar aqui durante o nosso curso as funções para criar os componentes.